Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula, né? Nessa aula vamos trabalhar a mundialização e perspectiva para o Brasil na era digital, né? Então vou começar aqui a compartilhar com vocês o nosso slide. Bem, pessoal, então vou colocar aqui, viu? Bem, mundialização, né? Eu vou falando o tema da aula e perspectivas para o Brasil na era digital, né? Então, tem um documento que eu vou disponibilizar para vocês como material complementar, que é justamente essa estratégia, né, do Brasil no avanço da era digital, né, entre 2022 a 2026, né, que inclusive está encerrando hoje essa estratégia. Tá? Antes ela foi de 2018 a 2022, e é algo que é trabalhado aqui no nosso país, né, que eu vou disponibilizar para vocês como material complementar. É um material meio extenso, mas fica aí, né, como auxílio, né, para vocês estudarem, tá bom? É bem legal também. Bem, pessoal, primeiramente a engrenagem, né, da era digital, né? Primeiramente, nós temos aqui a infraestrutura de acesso, né? O foco na pesquisa, desenvolvimento, inovação, né? Isso é importante. Até falamos sobre inovação na aula anterior, tá? Então, inovação, como eu falei lá também, inovação não é somente, né, o aspecto tecnológico, tá? A inovação, ela envolve uma série de questões. Claro, aqui estamos falando, né, de era digital, e claro, vai ter total envolvimento com a tecnologia, mas a inovação vai muito além disso. No entanto, né, falando aqui de estratégia brasileira no avanço na era digital, né? Isso é importante a trabalhar a questão da tecnologia que faz muita diferença, né? A confiança no ambiente digital, né? Isso aqui, só apagar aqui, isso aqui é importante também, né? A confiança no ambiente digital e de certa forma essa confiança ela existe, né? Até porque hoje todo mundo opera no mundo, né, no cyberespaço, né, no mundo digital. Seja em transações bancárias, e, quando e trabalhando na questão das redes sociais, enfim. E falando da administração pública, isso é muito latente, né? Hoje, na administração pública, na parte de gestão, nós temos muitos sistemas digitais que ajudam sobremaneira o planejamento, por exemplo, planejamento orçamentário. No Tocantins, a execução financeira ela se dá no âmbito do CIAF, né, que é um sistema, né, muito importante, tá? Um sistema que é onde os órgãos realmente executam, né, a parte financeira, né, do Estado, que fazem ali os pagamentos, né, empenho, liquidação, pagamento, são os estágios, né, da execução orçamentária, tá? Então, justamente no CIAF, e em âmbito federal temos o CIAF, né, com I, né, CIAF Web, CIAF Operacional, enfim, também atrapalha a execução orçamentária. Eu não creio que vocês vão ter alguma matéria mais à frente, planejamento orçamentário, enfim, tá? É uma matéria que, inclusive, eu dou aula lá na FGV sobre isso, e é de suma importância na área de gestão pública, né? Tá? Educação e capacitação, né, pessoal? Algo muito importante. Se a gente fala de avanço na era digital, né, no Brasil, com certeza educação, capacitação é de suma importância, né? Especialmente uma educação e capacitação digitais, né? Digitais, tá? E, claro, nós temos a dimensão internacional disso, né? A gente fala aqui de mundialização, né? Enfim. Então, o Brasil, para ele estar interconectado com o mundo, né, ele tem que buscar um avanço nessa área, né? Tá? E a economia e o governo, elas operam no topo da estrutura digital, né? Mas também depende integralmente de uma fundação robusta de cabos, talentos e segurança cibernética, né? Vamos falar desses cabos, né? Esses cabos que conectam os continentes, né? São cabos submarinos, né? Cabos marinos, melhor dizendo, né? Que estão lá no mar, é, cabo de fibra ótica, né, vamos falar sobre isso, o talento em si, né, que é importante ser valorizado, e a parte de segurança cibernética, né, que ela não pode ser deixada de lado, com certeza, tá? E aqui, né, cidadania e governo, né, já temas, assim, que estudam, né,
cidadania digital, governo digital, que também eu recomendo quem tiver interesse pesquisar depois. É óbvio, né? Tudo reverbera, né, na economia, né? Então, novos negócios são fechados, né, são realizados, e quando a gente fala na economia, hoje, um país que ele é tecnologicamente avançado e tem uma economia forte. Um país que ele é tecnologicamente, né, quase não sai, atrasado, ele tem uma economia ruim, né? Tem problemas econômicos, com certeza, né? E aí, pessoal, modelo de monitoramento e impacto, né? Primeiramente, ações e iniciativas na implementação de políticas, né, na área digital, leilões, né, no que for necessário também, e renúncias fiscais com o fim de fomentar o avanço, né, nessa área. Por exemplo, aqui no Tocantins, recentemente, o governo do estado, ele anunciou que a isenção de PVA, uma renúncia fiscal, né, para veículos elétricos e híbridos. Isso aí, uma série de questões. A intenção de justamente buscar um avanço nessa área tecnológica aqui no estado, né, como também ser a favor, né, fomentar a transição energética, questões ambientais, que o Tocantins defende muito, enfim, né, tá? Por isso que é importante ter como métrica aqui indicadores, né, de monitoramento interno, né, analisar certos números, né, as estatísticas para saber se as ações e iniciativas elas geraram efeito. Temos também os resultados, né, habilitadores, né, que é a ampliação de fibra ótica, novos centros, né, de informações, patentes registradas, enfim, a métrica aqui é a avaliação de resultados, né, de propósitos. Temos o impacto transformacional, né, que gera, com certeza, aumento de produtividade, um avanço nessa área, geração de emprego, competitividade global, e a métrica, claro, avaliação de impacto conforme, né, a OCDE prevê. Né? Então, essa avaliação de impacto, analisar os resultados da política pública nessa área digital é importante. E a meta aqui do Digital é justamente avançar o Brasil, né, nos principais rankings internacionais de competitividade e segurança. Por isso que é importante que o Brasil busque avanço na área digital. Muito isso. Por quê? Justamente para ter essa condição de competir com outros países, né, com outras nações. E sem esquecer a segurança do ciberespaço, né, que traz com certeza aí também uma valorização muito grande, né? E aí, pessoal, o diagnóstico aqui, o paradoxo da cobertura nacional, né? Temos aqui um abismo, né, geográfico, ó, áreas urbanas. 91,73% das áreas urbanas têm cobertura 3G e 4G. Muito bom, né? Já as áreas rurais, apenas 10,85% têm cobertura 3G ou 4G. Muito pouco, né? Então, a área rural, ela está, eu entendo até que, assim, em pleno século XXI, a área urbana já era para ser 100%, né? Ter 100% de cobertura, né? Mas é 91%. E a área rural, no mínimo 60%, 70%, mas temos 10% apenas, né? A cobertura da população global, 90,31% dos brasileiros estão cobertos pela internet móvel. Isso aqui é um dado importante, 2G, 3G, 4G, 5G, né? Eu não coloquei, porque eu não tenho 5G lá, mas eu tenho 5G também, né? Então, pessoal, mais de 90% do Brasil tem cobertura de internet, né? Aí tem a questão do ponto crítico, né, em relação, especialmente em relação às questões logísticas e regionais, né? Olha só, as rodovias, 45,5%, elas têm cobertura móvel, limitando, né, a telemetria. Então, assim, eu acho pouco, né? Nem 50% das rodovias têm cobertura de internet móvel, né? Ou sinal de celular, enfim, né? Desigualdade. Roraima tem apenas, olha só, 2,67% de cobertura rural contra 89,48% no DF. Então, Roraima está bem abaixo, né, do Distrito Federal. Mas até porque o Distrito Federal, assim, são muitas cidades ali, né, uma próxima da outra, né? Roraima, apesar de também não ser um estado grande, mas assim, tão grande, mas é bem maior que o DF, né? Mas mesmo assim, esse índice 2,67% é muito baixo, né, de cobertura, tá?
E aí nós temos aqui a transição qualitativa, né? Rota de velocidade, né? Ó, banda larga fixa, né? Busca-se isso aqui, 92,75% BPS, Mbps. Aí banda larga móvel, né? Enfim, fibra ótica, né? Ó, a fibra superou amplamente os cabos coaxiais e metálicos, né? Marcando a transição física da internet brasileira. Porque hoje, pessoal, ó, nós temos cerca de 17,4 milhões de acessos fixos através da fibra ótica. Então, a minha internet aqui em casa é fibra ótica, com certeza a sua aí também, né? É fibra ótica. Uma ou outra é muito difícil no seu já, mas ainda tem, né? Internet a rádio e tal, né? Isso ainda existe, né? No entanto, a fibra ótica ela vem realmente tomando conta do mercado brasileiro. Temos aqui a matriz de execução, né? Olha só, primeiro, municípios desatendidos, né? E aí, qual a solução regulatória, né? Para alavancar aqui a questão? Obrigações do leilão 5G, né? Então, instalação obrigatória de 4G em todos os municípios, né? Mais de 600 habitantes, né? Com mais de 600 habitantes, e internet em escolas públicas, né? Então, teve o leilão do 5G, né? E teve alguém que ganhou, não sei quem é, a empresa, ou empresas, né? E aí tem esses deveres, né? Outro ponto também, nós temos o segundo gargalo aqui, que são as áreas remotas, não lucrativas, né? Então, temos o a nova lei permite aplicação direta na expansão de banda larga rural e urbana periférica, né? E temos a burocracia de infraestrutura, pessoal. Então, a harmonização de leis municipais é importante, né, para alavancar então, a atualização das leis, né, para permitir instalação ágil de antenas 5G, né, hoje presentes em apenas 7 capitais. Né? Então, isso aí, eu acho que já está mais que isso. O 5G já está bem mais que isso aí, que isso é um relatório de 2023, mais ou menos, né? Tá? E aí, como eu venho falando para vocês, né, a questão da estrutura, né, o mapa físico aqui, olha só, temos a conexão direta, ó, cabo Ela Link, que é Lisboa-Fortaleza, liga Lisboa-Fortaleza, esse cabo, né, marítimo, ó, conexão intercontinental de 6 mil quilômetros, operando a 100, né, gigabytes por segundo, que seja isso, né, voltada para na nuvem sem passar pela América do Norte. Tá aqui, esse cabo aqui, ó, sai lá de Lisboa e vem até Fortaleza, né? Tá? E conecta a região norte, né? Olha só. Então temos uma infovia subfluvial de cabo de fibra ótica de 770 quilômetros, né, de cabos, já lançados entre Macapá e Santarém, no Pará, né? Tá, pessoal? Então, aí, ó, o Nordeste conectado, em relação ao Nordeste, temos 4 mil quilômetros de novas redes metropolitanas, né, e backbones, iluminados ou em implantação, conectando Fortaleza a Salvador. Né? Tá aqui, ó, a conexão do Nordeste aqui, tá? E aqui é da região Norte, certo? Então, isso é importante para essa conectividade é importante demais para que o Brasil avance, né? Ter essa estrutura, né? Na área digital. Outro ponto, pessoal, em relação ao desenvolvimento nacional na área, né? Temos o ecossistema integrado a conectar instrumentos, né? As tecnologias digitais. Temos marcos legais que visam aprimorar o arcabouço de ciência, tecnologia e inovação. E temos as compras públicas, né? Que é usar o poder de compra do Estado para fomentar a inovação, até porque o poder econômico do Estado é importante nisso, né? O Estado ele pode atuar nessa área? Pode, né? Você fomentar a inovação, o avanço tecnológico do país, com certeza trará benefícios para o Brasil, inclusive na esfera internacional também, esfera de negócios, questões de trato político e por aí vai, né? Tá? E aí, pessoal, temos um ponto, né, que é histórico no financiamento, né? Olha só, em 2019, né, tivemos 18,9 bilhões de dólares, né? E aí, houve um dispêndio tanto público nessa área, como também o dispêndio empresarial, privado, né? O privado, 20 bilhões, é um pouco mais do que o público, tá, em 2019, né, representando aí 51,73%, tá aqui, né? E o público, 48,27%. Então, olha só, então no ano de 2019,
2019, pessoal, marcou a primeira vez desde 2025 que o dispêndio empresarial superou o governamental. Então, a transição para um modelo empresarial demonstra que é um ecossistema mais maduro, embora o índice global, né, 51% ainda exige avanços, né, frente às lideranças globais, como Estados Unidos, 63%, Japão, 78%, né? Então fica aí essa observação importante. Disputa global por capital humano e serviço é importante, densidade de pesquisadores por milhão de habitantes. Brasil, 888. Média global, 1.368. Coreia do Sul tem 7.980. Olha a diferença, né? Então, o desafio do talento é o maior obstáculo físico para a velocidade da transformação. Fora que o Brasil perde muitos talentos, né, para o exterior, né? Isso é um ponto aí que tem que ser levado em consideração também. O Brasil perde muitos talentos, né, para o exterior, então, para outros países, né? Exportações, pessoal, aqui, né, eu vou deixar aqui para vocês lerem depois, dos serviços TI, telecomunicações, atingiu de 13 bilhões, né, em 2019, foi a primeira vez na história a exportação de serviços supera a de hardware, né? Então, tenho 13 bi de exportação de serviços tecnológicos e de hardware eu tenho 12,4 bilhões de reais. E aí, pessoal, nós temos aqui a Arquitetura Nacional de Fomento, né? Temos a lei de TI, né? Tecnologia de Informação, que é a renúncia fiscal massiva de 6,9 bilhões em 2021, beneficiando 479 empresas e financiando 9.300 pesquisadores. Então, uma forma também do Brasil buscar avanço na área tecnológica, na área digital no país. Então, o marco legal das startups, né, criação de sandboxes, né, regulatórios e segurança jurídica para o investidor também. Encomendas tecnológicas, o Estado como cliente pioneiro, usando o poder de compra, né, de arriscar, né, inovações em IA, dá 80 milhões. Fundos de investimento em participações direcionadas à produção intensiva em tecnologia também, né? Tá? Essa arquitetura nacional justamente busca isso aqui, é o projeto, né, a empresa inovadora. E, de certa forma, é uma visão gerencial do Estado, como nós já falamos lá atrás, né, em aulas anteriores. Então, o Estado tem que intervir. Se ele quer que o Brasil, por exemplo, né, eu quero que o país ele se desenvolva tecnologicamente, dificilmente o Estado vai ficar de fora disso, porque ele sabe que a intervenção dele é de suma importância para que as empresas, né, para que o mercado busque, né, seja provocado a avançar, tá? Outro ponto aqui em relação à infraestrutura da fronteira tecnológica, né? Primeiro, temos a rede Embrap, né? Então, 77 unidades de excelência credenciadas atuando em um modelo de confinamento, né? Temos os centros de inteligência artificial aplicada, então, criação de 8 centros focados na resolução de problemas da indústria, saúde, agro, né? E também cidades. Temos a estratégia EBIA, né? Então, governança ética baseada aqui nos princípios da OCDE para sistemas autônomos e Machine Learning, né? Isso é importante também. Plataforma PNPE também, né? Mapeamento e compartilhamento nacional de mais de 15 mil equipamentos e infraestruturas de pesquisa. Ó, temos aqui o supercomputador Santos Dumont, que é um exemplo disso, né? É um supercomputador brasileiro que processa milhões e milhões de dados, né, em questões de segundos. Né? E aí, pessoal, aqui é a síntese do ecossistema, né, que o Brasil busca adotar na máquina de transformação. Então, primeiro aqui, o eixo 1, temos a infraestrutura física, né, que fornece as vias de transporte de dados, né, de altíssima velocidade. Temos o eixo B, que é o eixo 2, que transforma o tráfego massivo em algoritmos, patentes, inovações, né, como internet das coisas, né, IoT, inteligência artificial. E temos o terceiro eixo aqui, que é a confiança e segurança, que é cibernética, né, que é a proteção integral da operação, defesa cibernética, lei geral de proteção de dados, então tudo isso é importante. Então, a defesa cibernética, a parte de segurança digital é de suma importância também. E aí, com a infraestrutura iluminada, talentos mobilizados e dados protegidos, a base lógica é digital, né? Do avanço aí na área digital, no Brasil está consolidado. Então, o Brasil está pronto para
rodar o software, né? E de sua transformação governamental e econômica, e isso com certeza faz toda a diferença, né? No país que busca um dia, quem sabe, né? Chegar ao mesmo patamar dos países desenvolvidos. Então, não tem como chegar nesse patamar sem avançar na área de tecnologia digital. Impossível, né? Então, o Brasil ainda tem muito que expandir, né, na área digital, nessa era digital, e com isso poder, né, se interconectar aí com o mundo, né? Que a gente fala de mundialização, né? Então, hoje todas as fronteiras, na verdade, nacionais são físicas, mas não há fronteiras digitais, isso é uma verdade, né? Bem, pessoal, então, deixa eu só parar aqui. Então era isso, tá? Quero agradecer a vocês aí por mais uma aula, espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula também. Leia o material que disponibilizei para vocês, tanto atividade, né, como também, se cair na prova, para estudo da prova, é a base, é o material que foi disponibilizado, tá bom? Então, um grande abraço, bons estudos e até a próxima.